Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 8 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós iremos fazer a questão 502, 502. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos, Senhor, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudar a obra espírita e, em particular, entender a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Estudo de fundamental importância para que possamos perceber e estarmos mais atentos no nosso dia a dia. Nós lhe rogamos, Senhor, a proteção, o amparo, a inspiração necessária e te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Que os bons espíritos que aqui estão possam nos inspirar em teu nome, Senhor. Graça te damos. Então vamos lá, questão 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho seu protegido lucra algum bem com isso? Então, o seu protegido estava perdido, solto na vida. Uma vez que ele consegue trazer, através da inspiração, esse espírito de volta, a pergunta é se o anjo da guarda ganha alguma coisa com isso. Vamos ver a resposta? É um mérito que lhe será levado em conta. É um mérito que será levado em conta. Seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso de seu aluno. Então, como ele é um espírito nobre, obviamente ele se alegra em ver o caminho que nós estamos escolhendo no bem, tá? Lembrando que todos nós temos um anjo da guarda, um amigo protetor, e nós devemos nos questionar se estamos dando motivos de alegria ou se nós estamos, de certa forma, trazendo para eles preocupação e desagrado, tá bom? Podemos ir para 502A? É responsável quando não consegue bons resultados? Então, a gente já percebeu, quando ele consegue, se sente feliz e isso vai ajudá-lo no seu processo de evolução. E quando ele não consegue? Essa é a pergunta. É responsável quando não consegue bons resultados? Resposta: não. Pois fez o que dependia dele. Ele fez toda a parte dele, porque lembra que o anjo da guarda, como um espírito nobre, um espírito superior a nós, ele respeita o livre-arbítrio. Uma das características de quem não respeita o livre-arbítrio é exatamente de espírito inferior. O espírito inferior, ele não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Então, por isso o processo de obsessão, ele se impõe, ele insiste, e muitas vezes a gente acaba cedendo, anuindo com isso. Espírito nobre não, eles dão uma sugestão, nos dão uma inspiração, mas eles respeitam plenamente o nosso livre-arbítrio, tá bom? 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que ele dá, sofre com isso? Esse fato
não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade, para a felicidade do anjo da guarda? Então, nosso guia espiritual, ele se alegra em ver nossas escolhas. Então, uma vez que esse guia espiritual, nosso anjo da guarda, vê a escolha que nós estamos caminhando, o caminho que nós estamos tomando, e aí a pergunta é, ele se entristece com isso? Ele fica infeliz com isso? Vamos ver a resposta? Sofre com os erros de seu protegido e os lamenta. Sofrer porque dói, né? Você puxa a vida. Jesus sofreu quando nos viu e nos vê fazendo as escolhas? Claro, quem ama sofre. Sofre por ver o caminho que nós estamos tomando e ele sabe aonde isso vai parar. Então, do jeito que um pai sofre de ver as escolhas de um filho, de uma filha, agora pensa num plano muito maior, um anjo da guarda, o guia espiritual, o nosso Cristo Jesus, e sofre. Sofre não porque ele não conseguiu, não é isso. Ele sofre por ver o que nós estamos escolhendo e que isso vai nos trazer muita dor. Essa semana, sexta-feira, no estudo do Céu e Inferno, me chamou muita atenção um dos artigos do Céu e Inferno, os códigos penais da vida futura. E das regras ali dentro diz o seguinte, que depois de Deus, a dor é a que realiza maior mudança. Depois de Deus, é a dor que realiza uma grande mudança. Então, a gente coloca Deus na condição de amor, por exemplo, esse ato aqui, que nós estamos aqui. Isso aqui é Deus. Nos dando orientação para que a gente não chegue no último limite. Apesar de todo esse movimento que o Pai nos faz, nos trazendo a uma instituição, nos trazendo a uma doutrina extremamente esclarecedora, se ainda assim nós não estamos fazendo um esforço para nos tornar pessoas melhores, o que vai acontecer? Qual é o outro recurso? A dor. Sofre com os erros do seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, ele sofre porque ele nos vê retardando a nossa evolução. Todas as vezes que nós retardamos nossa evolução, nós estamos arrumando sofrimento e dor. Então, por isso aí o vale de lágrimas, né? O vale de dores. E a gente sofre muito. Uma das coisas que nos faz sofrer muito, o orgulho. Quer ver? A gente vê o orgulho nos fazer sofrer bastante. De repente, a Claudinha me fala algo ou expõe aqui alguma coisa e depois eu digo, não, Claudinha, eu acho que você não foi feliz na sua abordagem, isso não está certo, o termo correto é esse. Se a Claudinha, filha da Maroca, tem um alto movimento de orgulho, ela vai sofrer. Né, Claudinha? Ela vai levar isso para casa dela, para ela vai passar a semana inteira remoendo, porque ela não admite. Mas quem está fazendo com que a Claudinha sofra é o orgulho. Então é isso que a gente tem que entender. Não foi o fato de eu chegar com ela e falar. Não é isso. O mal está dentro dela, é o orgulho. Então, qualquer pessoa que vier a fazer vai incomodar a Claudinha. Então, o que nós temos que entender é que esses comportamentos, orgulho, egoísmo, vaidade, nos faz sofrer muito.
A pior coisa que pode existir para um vaidoso é encontrar alguém que faz melhor que ele. Ele sofre. O invejoso tem ódio da alegria do outro, ele sofre. Se não casou, tem ódio de quem casou. Se não tem filho, tem ódio de quem tem filho. Se não teve sucesso, tem ódio de quem tem sucesso. Isso é o invejoso. E uma das características do invejoso, ele nunca elogia ninguém. Ele é capaz de ser super solidário quando um amigo está na desgraça, mas de se irritar profundamente se o amigo estiver numa condição melhor. Como é o nome disso? Inveja. Sofre. Né? Então, tudo aquilo que o nosso mestre nos ensina é para nos trazer felicidade e liberdade. Liberdade, né? Deixar essas prisões mesquinhas que nós insistimos em viver. Então, como ele diz, amanhã, como ele bem fala aqui, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Quem é que vai chegar para fazer esse processo de renovação com cada criatura? A dor. E dor dói. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Resposta. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Entende? Tu quer saber o nome, mas o nome dele nem existe para vós. Tipo assim, eu quero dar um nome para ele, mas o nome dele não existe nenhum nome que a gente, entendeu? Eu posso chamar ele de Antônio, Fernando, Joaquim, amigo, irmão. Tudo isso são palavras que eu conheço, são terminologias que eu conheço. A deles nós não conhecemos. Aí ele diz: acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? Então, o doutor Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, Sheila. Então, acho que existe só esses? Entendemos isso? Então, não existem só esses. Por isso que ele diz nomes que nem existem para vós. Kardec pergunta novamente em torno desse texto, né, do nome. Nesse caso, como então invocá-lo se não o conhecemos? Porque Kardec coloca assim, mas eu vou chamar quem? Eu não sei o nome, né? Se eu tenho que invocar, como é que eu vou fazer isso? Resposta: dai-lhe o nome que quiseres. Vocês acham que o espírito está preocupado com o nome? Para acabar. A gente que é besta se preocupa. O espírito superior não está ligado para nome. Porque nome é uma verbalização fonética. O que nos atrai os espíritos não é eu chamar Antônio, Fernando. É o quê? O que atrai os espíritos? Meu sentimento. Isso atrai os espíritos. A minha condição, o meu pensamento. Ok? Então ele diz: dai-lhe o nome que quiserdes. O de um espírito superior que vos inspire simpatia. Então pode até chamar de Bezerra, Joana, Madre Teresa de Calcutá. E detalhe, como ele é um espírito nobre, ele vai ficar chateado? Você, eu não gostei desse nome não. Nem sou essa, tu fica me chamando desse nome? Faz sentido isso? E os amigos espirituais, eles não ficam chateados não. Então, olha só. Dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os espíritos bons são irmãos e se assistem o quê? Mutuamente. Né? Todos os espíritos são irmãos. Então, se eu chamar de João, de Joana, de qualquer um nome, ele não vai ficar chateado, porque ele é irmão do irmão superior e vai fazer o trabalho que deve ser feito.
O que nós temos que entender, gente, em todo esse processo, nós precisamos nos aproximar do nosso guia espiritual. Como? Através do nosso pensamento. Nós precisamos adquirir o hábito de conversar mais com eles. Ao invés de a gente estar sintonizando com espíritos imperfeitos, perversos, malévolos, viciosos, vamos tentar fazer um esforço para receber, para conversar. Está dentro do teu carro? Conversa com o teu anjo da guarda. Sempre que tu tiver numa oportunidade que tu estás sozinho, conversa. Ou se você está num ambiente que aquilo não está legal, na hora conversa com ele. Com o exercício que tu fores fazendo, tu vais perceber que tu vai começar a perceber uma interação psíquica. Tu vai começar a obter umas determinadas respostas. Porque os espíritos, eles conversam, não é de forma fonética, não. Eles conversam através do pensamento. E todos nós temos um guia espiritual. Todos nós. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha alguém que possa estar lhe tutelando. O seu tutelar. O que nos falta é essa aproximação. A gente não se aproxima nem de Jesus porque a gente não ora. A gente sai de casa nas carreiras e não faz uma prece. A gente dorme babando e não faz uma prece. A gente passa o dia inteiro e não eleva o pensamento. Ingratidão. Fica difícil, né? Então a gente precisa fazer esse momento de nos espiritualizar. Urgente. Aí ele pergunta, então ficou certo, aí vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os espíritos bons são irmãos e se assistem o quê? Mutuamente, né? Então ele não vai ficar chateado se você der outro nome, porque o outro nome é irmão dele também. Vamos para 505? Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiverem esses nomes? Resposta: não. Mas espíritos que lhes são simpáticos, presta atenção, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Então, olha só, não é sempre o nome, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Vá lá, leve um recado para o grupo tal e diga em meu nome, assine por mim. Por quê? Porque quando a gente vai evoluindo, a gente começa a entender que o pensamento, a origem, o amor não é uma elaboração nossa. Nós não somos proprietários disso. O proprietário de todo o sentimento moral, de todas as informações é Deus. Então, logo, isso não é uma ideia particular de ninguém. Qualquer um pode falar, entende? Então, cada vez mais, quando a gente vai se espiritualizando, a gente vai deixando esse personalismo. Isso aqui é meu, essa ideia é minha. Aqui eu tenho que falar e assinar meu nome embaixo. Não tem mais referência no mundo espiritual. Não existe mais referências no plural. É referência. Quem é? Deus. Nós apenas replicamos, mas não é nosso. Por isso que Jesus falou: eu e o Pai somos uma única referência. Por quê? Porque Jesus reflete, é Deus nas suas atitudes. Jesus não é uma personalidade que faz do jeito que ele quer. Ele é um ser que reflete Deus 100%. Por isso, o livro Pensamento e Vida, quem não fez, deveria fazer, está no canal. Por isso, a gente vai ver o nosso querido Emmanuel falar que a mente, ela é o espelho da vida. O espelho é aquela que reflete. Até a gente entender que nós não temos que refletir a própria imagem, mas uma imagem perfeita, que foi oferecida para todos nós, que é Jesus. Quando a gente reflete Jesus, nós estaremos refletindo Deus. Porque Ele é o modelo perfeito. Não teve ninguém na Terra com tamanha perfeição de modelo. Só Ele. Então,
quanto mais personismo, eu tenho um orgulho do meu título, eu tenho orgulho do meu sobrenome, eu tenho orgulho da minha ideia, isso é coisa de espírito inferior. Então, se eles não se preocupam mais com isso, eles não tem mais essa picuinha, vá lá, pode assinar no meu nome, porque a ideia é a mesma. É a ideia de quem? Quem é a bibliografia? Quem é a referência? Deus. O nosso Cristo, o nosso Mestre Jesus, ele não veio trazer nada dele. Ele veio nos trazer lição do Pai, do nosso Pai. Entendeu? Vou dar um exemplo, por exemplo, do EOS. Eu me recordo há muito tempo atrás, o nosso querido Rodney, que é do Paraná, e ele entrou em contato com a gente, ele queria pedir permissão para pegar aqueles estudos e replicar na Rádio Espírita do Paraná. Eu disse, e ele estava preocupado com direitos autorais. Eu disse, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse material que está aí é de quem? É do EOS? É da Federação Espírita Brasileira? É do Cristo. E o trabalho do Cristo, ele está para libertar a consciência. Então isso aí não é nosso, meu, do EOS. Isso é da humanidade terrena. Então nem me peça permissão, pegue e replique. Entende? E aí ele disse que interessante, porque há muitos que ainda exigem direitos autorais. Então tu pega o evangelho, tu pega a lição de Jesus, tu replica isso, tu tem direito autoral sobre isso? Você vai ganhar dinheiro sobre isso? Entende? Então é essa consciência que os espíritos superiores já têm, e nós estamos começando talvez relativamente a entender isso. O trabalho não é nosso. Tudo que está ali é do Cristo, para aliviar consciência. E isso deve ser replicado. Entendeu? Então agora a gente entende porque que o espírito superior não se importa de um outro espírito superior assumir o nome dele? E ele inclusive vai lá. Por quê? Porque aquele grupo só quer se for fulano. Mas o fulano está super ocupado. E o Beltrano pode ir lá. Então vá lá e fale em meu nome. Isso está lá no livro dos médiuns. Porque tanto faz indo ele ou esse, o teor da mensagem será o mesmo. E o que importa é o teor da mensagem. Mas espíritos que eles são o quê? Simpáticos, ou seja, ambos fazem o mesmo trabalho, estão no mesmo nível. E que muitas vezes comparecem por sua ordem, entendeu isso aí? Precisais de nomes. Às vezes a gente recebe uma mensagem lindíssima, de profundo conteúdo moral, e a gente não presta atenção. E aí às vezes vem uma mensagem que não diz nada com nada dentro, e aí assina lá um nome pomposo. Mas foi fulano que... Então é aquilo que ele diz aqui, olha, precisar de nomes. A gente precisa disso. Então eles tomam um nome que vos inspire o quê? Confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que haja em vosso nome. Você não pode ir lá, então você manda alguém para representar. Alguém da tua confiança. Assim mesmo, os amigos espirituais, tá, gente? Então, quanto mais evoluído um espírito, menos personificação. Não existe essa palavra, é meu, eu fiz, eu sou dono. Então nós precisamos nos desvencilhar disso, dessas correntes pesadas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Sim.
pois não raro já o conhecíeis antes da vossa encarnação. Então vamos pegar o caso Segismundo. Na obra Missionário da Luz, nós vamos acompanhar a reencarnação de Segismundo. E quem que está acompanhando todo o processo da reencarnação de Segismundo? Quem é? Herculano. Herculano. Então ele está acompanhando todo o processo. E quando o Segismundo reencarnar, ele vai estar como guia espiritual. E Herculano é amigo de Segismundo, eles se conhecem. Então, quando Segismundo voltar para o mundo espiritual desencarnando, se Herculano não tiver reencarnado, mas se Herculano reencarnar, quem vai ser? Obviamente, a misericórdia divina vai indicar outro para substituir. Mas caso não, ele vai estar pronto, apto para receber esse grande amigo que está voltando ao mundo espiritual, poder dar um abraço apertado e dizer: que bom, você conseguiu, cumpriu com todas as tarefas que você tinha assumido antes de reencarnar. Lembra disso? Então é isso que a gente tem que entender. Será que nós estamos cumprindo o trabalho que assumimos? Aí você vai dizer: tia, eu não lembro. Olha, o trabalho que nós assumimos no mundo espiritual foi para nos tornarmos pessoas boas. Pronto. O foco é esse. Se fizermos isso, nós estamos acertando. Agora, se nós nos entregarmos aos vícios, ao poder, à vaidade, orgulho, egoísmo, egocentrismo, acabou. Está perdendo toda a encarnação. Sinônimo de evolução: sacrifício. Se eu não estou me sacrificando, eu não estou evoluindo. Entende? Então a gente tem essas matrizes para que a gente possa saber se o caminho, o percurso está sendo bom. Na obra Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, que nós estamos estudando, tem uma mensagem intitulada Kardec Napoleão, não é isso, Lígia? Muito longo. E ali fala que Napoleão é reencarnação do imperador Júlio César. E que ele se comprometeu bastante em acertar. Bem conhecemos a história de Napoleão. O poder o fascinou novamente. Então é por isso que os espíritos falam que nós reencarnamos e temos uma tendência enorme a repetir os erros do passado. Quando a gente se vê novamente frente à prova, a gente vai e repete tudo de novo. A gente está frente à pessoa, frente a frente ao inimigo, a gente repete tudo de novo. E é. Então, Napoleão tinha um comprometimento com uma sociedade muito grande. E nós, às vezes, é com uma pessoa. E a gente põe tudo a perder. A gente não se prepara para a desencarnação. Então, a gente permanece, muitas vezes, no estado de perturbação. Vamos pegar André Luiz? Vamos. Ele ficou abandonado no umbral? Não. Tinha visita de quem? Clarencio. Ele enxergava? Então, dependendo do meu estado de consciência, do meu estado espiritual, ele pode até estar ao meu lado, mas eu não consigo ver, perceber e muitas vezes até receber a intuição. E lembra do que nós falamos. O nosso anjo da guarda, ele é a nossa sombra. De onde eles estão, eles podem emanar. O que acontece? Vamos pegar na própria história do André Luiz, lá no Nosso Lar, vocês vão ver aquela senhorinha que arrumavam-se 1000 trabalhos para ela colocava defeito em tudo. Ela queria ajudar os seus filhos que ficaram na terra, mas ela não queria trabalhar em nada. Tudo ela colocava defeito. Então, ou seja, ela estava no mundo espiritual, tinha oportunidade de trabalho, mas ela não queria. Angariou amigo? Não. O caso do Segismundo, lembra que ele assassinou. Apesar de ser um duelo,
ele assassinou, ele sofreu no processo do desenlace dele, ele tomou consciência que não deveria ter feito hoje, se arrependeu, arregaçou a manga e começou a trabalhar no mundo espiritual. Lembra da nossa querida Narcisa? A quantidade de amigos que ela angariou? Então, esse trabalho árduo dele, incessante no mundo espiritual, ele acabou angariando muitos amigos. E são esses amigos que intercederam por ele. Então, a gente vai... Isso, gente, não é diferente aqui na Terra. Às vezes, a gente faz questão de ser antipático. A gente faz questão de maltratar as pessoas. A gente faz questão de não servir. A gente faz questão de ser antipático. Então, a gente perde a oportunidade de angariar amigos. E a gente deveria aumentar essa rede, né? Que se transforma muitas vezes numa rede de apoio, né, Claudinha? E no mundo espiritual, e como é que a gente angaria amigo? Verdade. Então é isso. E é outra coisa, chega no mundo espiritual, gente, desencarnou, a gente tem que parar, sabe, de estar... sabe, e tem que começar a despertar. Morreu, desencarnou. Vai para outro lado e dizer, aí, qual é o próximo passo? Né? A gente tem que começar a pensar desse jeito. Está no mundo espiritual, já desencarnou, tem como voltar? Não. Tem como ajudar? Não. Tem recurso para isso? Não. Então, o que eu sei? Atenção, o que eu sei? Eu sei o quê? Que se eu angariar amigos, se eu me fortalecer, eu terei como ajudar os meus. Mas sozinha, chorando, eu não vou resolver. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer realmente, primeiro, morri, né? Morri. Então, mortinha mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Qual o próximo passo? Vamos lá, vamos tentar. Porque não adianta. A gente perde muito tempo lamentando. Às vezes aqui na Terra acontece alguma coisa. Cara, passou 6 meses e tu ainda tá nesse ai. São 6 meses que a gente está perdendo. Então a gente tem que aprender nesse processo de se esforçar realmente. Qual é o próximo passo que eu tenho que tomar? Eu me esforçar, porque senão o que vai acontecer? Gente, quanto mais a gente fica lamuriando, quanto mais a gente fica, pior vai ficar. E eu estou falando isso para quem? Para nós. É para nós aqui, né? Para nós. Lá fora é difícil. As pessoas não têm. Mas nós mesmos, quantos espíritas desencarnam e ficam perturbadinhos no mundo espiritual? Existem 2 coisas que são antagônicas. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Então, às vezes, nós espíritas temos muitas informações, mas não temos conhecimento. Por quê? Porque quando eu tenho informação, apenas informação, eu não faço mudança. Quando eu tenho conhecimento, isso me faz mudar. É igual você pegar um médico que estuda tudo sobre a anatomia humana, tudo que tu possas imaginar, o que faz bem, o que não faz, e ele é fumante. Então, ou seja, ele tem o quê? Conhecimento ou informação? Pega um nutricionista, estuda tudo, come todo errado, ele tem o quê? Conhecimento ou informação? Entende isso? Então, muitos de nós espíritas, nós temos apenas informação, mas não conhecimento. O que a gente acha? Olha como nós somos perturbadinhos. O que a gente põe na cabeça? Que a gente vai desencarnar e diz, não, a gente vai se desligar. Não, a gente vai se ligar. Não é assim. Essa consciência, ela só chega mediante a vivência. Então, eu preciso viver isso aqui, para que isso possa fixar na minha condição de espírito. Então, eu preciso exercitar esse desprendimento aqui encarnado. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você
quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós temos um anjo da guarda, um amigo protetor, e nós devemos nos questionar se estamos dando motivos de alegria ou se nós estamos, de certa forma, trazendo para eles preocupação e desagrado. Como ele é um espírito nobre, obviamente ele se alegra em ver o caminho que nós estamos escolhendo no bem. O anjo da guarda, como um espírito nobre, um espírito superior a nós, ele respeita o livre-arbítrio. O espírito inferior, ele não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Então, por isso o processo de obsessão, ele se impõe, ele insiste, e muitas vezes a gente acaba cedendo, anuindo com isso. Espírito nobre não, eles dão uma sugestão, nos dão uma inspiração, mas eles respeitam plenamente o nosso livre-arbítrio, tá bom? Jesus sofreu quando nos viu e nos vê fazendo as escolhas? Claro, quem ama sofre. Sofre por ver o caminho que nós estamos tomando e ele sabe aonde isso vai parar. Então, do jeito que um pai sofre de ver as escolhas de um filho, de uma filha, agora pensa num plano muito maior, um anjo da guarda, o guia espiritual, o nosso Cristo Jesus, e sofre. Não é isso. Ele sofre por ver o que nós estamos escolhendo e que isso vai nos trazer muita dor. Depois de Deus, a dor é a que realiza maior mudança. Apesar de todo esse movimento que o Pai nos faz, nos trazendo a uma instituição, nos trazendo a uma doutrina extremamente esclarecedora, se ainda assim nós não estamos fazendo um esforço para nos tornar pessoas melhores, o que vai acontecer? Qual é o outro recurso? A dor. Todas as vezes que nós retardamos nossa evolução, nós estamos arrumando sofrimento e dor. Uma das coisas que nos faz sofrer muito, o orgulho. Então, o que nós temos que entender é que esses comportamentos, orgulho, egoísmo, vaidade, nos faz sofrer muito. A pior coisa que pode existir para um vaidoso é encontrar alguém que faz melhor que ele. Ele sofre. O invejoso tem ódio da alegria do outro, ele sofre. Se não casou, tem ódio de quem casou. Se não tem filho, tem ódio de quem tem filho. Se não teve sucesso, tem ódio de quem tem sucesso. Isso é o invejoso. E uma das características do invejoso, ele nunca elogia ninguém. Ele é capaz de ser super solidário quando um amigo está na desgraça, mas de se irritar profundamente se o amigo estiver numa condição melhor. Então, tudo aquilo que o nosso mestre nos ensina é para nos trazer felicidade e liberdade. Deixar essas prisões mesquinhas que nós insistimos em viver. Porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Quem é que vai chegar para fazer esse processo de renovação com cada criatura? A dor. O espírito superior não está ligado para nome. Porque nome é uma verbalização fonética. O que nos atrai os espíritos não é eu chamar Antônio, Fernando. É o quê? O que atrai os espíritos? Meu sentimento. O que nós temos que entender, gente, em todo esse processo, nós precisamos nos aproximar do nosso guia espiritual. Como? Através do nosso pensamento. Nós precisamos adquirir o hábito de conversar mais com eles. Ao invés de a gente estar sintonizando com espíritos imperfeitos, perversos, malévolos, viciosos,
Vamos tentar fazer um esforço para receber, para conversar. Está dentro do teu carro? Conversa com teu anjo da guarda. Sempre que tu tiver numa oportunidade que tu estás sozinho, conversa. Ou se você está num ambiente que aquilo não está legal, na hora conversa com ele. Com o exercício que tu fores fazendo, tu vais perceber que tu vai começar a perceber uma interação psíquica. Tu vai começar a obter umas determinadas respostas. Porque os espíritos, eles conversam, não é de forma fonética, não. Eles conversam através do pensamento. E todos nós temos um guia espiritual. Todos nós. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha o seu tutelar. O que nos falta é essa aproximação. A gente não se aproxima nem de Jesus porque a gente não ora. A gente sai de casa nas carreiras e não faz uma prece. A gente dorme babando e não faz uma prece. A gente passa o dia inteiro e não eleva o pensamento em gratidão. Fica difícil, né? Então a gente precisa fazer esse momento de nos espiritualizar. Urgente. Quando a gente vai evoluindo, a gente começa a entender que o pensamento, a origem, o amor não é uma elaboração nossa. Nós não somos proprietários disso. O proprietário de todo o sentimento moral, de todas as informações é Deus. Então, logo, isso não é uma ideia particular de ninguém. Qualquer um pode falar, entende? Então, cada vez mais, quando a gente vai se espiritualizando, a gente vai deixando esse personalismo. Isso aqui é meu, essa ideia é minha. Aqui eu tenho que falar e assinar meu nome embaixo. Não tem mais referência no mundo espiritual. Não existe mais referências no plural. É referência. Quem é? Deus. Por isso que Jesus falou: eu e o Pai somos uma única referência. Por quê? Porque Jesus reflete, é Deus nas suas atitudes. Jesus não é uma personalidade que faz do jeito que ele quer. Ele é um ser que reflete Deus 100%. Por isso o livro Pensamento e Vida, o nosso querido Emmanuel falar que a mente, ela é o espelho da vida. O espelho é aquela que reflete. Até a gente entender que nós não temos que refletir a própria imagem, mas uma imagem perfeita, que foi oferecida para todos nós, que é Jesus. Quando a gente reflete Jesus, nós estaremos refletindo Deus. Porque Ele é o modelo perfeito. Não teve ninguém na Terra com tamanha perfeição de modelo. Só Ele. Então, quanto mais personismo, eu tenho orgulho do meu título, eu tenho orgulho do meu sobrenome, eu tenho orgulho da minha ideia, isso é coisa de espírito inferior. Quem é a referência? Deus. O nosso Cristo, nosso Mestre Jesus, ele não veio trazer nada dele. Ele veio nos trazer lição do Pai, do nosso Pai. Entendeu? Então agora a gente entende por que o espírito superior não se importa de um outro espírito superior assumir o nome dele. E ele inclusive vai lá. Por quê? Porque aquele grupo só quer se for fulano. Mas o fulano está super ocupado. E o Beltrano pode ir lá. Então vá lá e fale em meu nome. Isso está lá no livro dos médiuns. Porque tanto faz indo ele ou esse, o teor da mensagem será o mesmo. E o que importa é o teor da mensagem. Às vezes a gente recebe uma mensagem lindíssima, de profundo conteúdo moral, e a gente não presta atenção. E aí às vezes vem uma mensagem que não diz nada com nada dentro, e aí assina lá um nome pomposo. Mas foi fulano que... Então, quanto mais evoluído um espírito, menos personificação. Não existe essa palavra, é meu, eu fiz, eu sou dono. Então é isso que a gente tem que entender. Será que nós estamos cumprindo o trabalho que assumimos? Aí você vai dizer: tia, eu não lembro. Olha, o trabalho que nós assumimos no mundo espiritual foi para nos tornarmos pessoas boas. Pronto.
O foco é esse. Se fizermos isso, nós estamos acertando. Agora, se nós nos entregarmos aos vícios, ao poder, à vaidade, orgulho, egoísmo, egocentrismo, acabou. Está perdendo toda a encarnação. Sinônimo de evolução, sacrifício. Se eu não estou me sacrificando, eu não estou evoluindo. Entende? Então a gente tem essas matrizes para que a gente possa saber se o caminho, o percurso está sendo bom. Então é isso que a gente tem que entender. Será que nós estamos cumprindo o trabalho que assumimos? Aí você vai dizer: tia, eu não lembro. Olha, o trabalho que nós assumimos no mundo espiritual foi para nos tornarmos pessoas boas. Pronto. O foco é esse. Se fizermos isso, nós estamos acertando. Agora, se nós nos entregarmos aos vícios, ao poder, à vaidade, orgulho, egoísmo, egocentrismo, acabou. Está perdendo toda a encarnação. Sinônimo de evolução, sacrifício. Se eu não estou me sacrificando, eu não estou evoluindo. Entende? Então a gente tem essas matrizes para que a gente possa saber se o caminho, o percurso está sendo bom. Então é isso que a gente tem que entender. Será que nós estamos cumprindo o trabalho que assumimos? Aí você vai dizer: tia, eu não lembro. Olha, o trabalho que nós assumimos no mundo espiritual foi para nos tornarmos pessoas boas. Pronto. O foco é esse. Se fizermos isso, nós estamos acertando. Agora, se nós nos entregarmos aos vícios, ao poder, à vaidade, orgulho, egoísmo, egocentrismo, acabou. Está perdendo toda a encarnação. Sinônimo de evolução, sacrifício. Se eu não estou me sacrificando, eu não estou evoluindo. Entende? Então a gente tem essas matrizes para que a gente possa saber se o caminho, o percurso está sendo bom. Os espíritos falam que nós reencarnamos e temos uma tendência enorme a repetir os erros do passado. Quando a gente se vê novamente frente à prova, a gente vai e repete tudo de novo. O que a gente acha? Olha como nós somos perturbadinhos. O que a gente põe na cabeça? Que a gente vai desencarnar e diz: não, a gente vai se desligar. Não, a gente vai se ligar. Não é assim. Essa consciência, ela só chega mediante a vivência. Então eu preciso viver isso aqui, para que isso possa fixar na minha condição de espírito. Então eu preciso exercitar esse desprendimento aqui encarnado. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. E se for da Tua vontade, Senhor, que nós possamos nos encontrar no nosso próximo encontro, na próxima semana. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.